Beleza, vamos dar início, então, ao debate sindical Simpol 2014. Eu gostaria de frisar inicialmente que pedir respeito, né, durante o debate, principalmente aos candidatos. Eles são humanos como nós, estão aqui colocando a cara para bater, né? E isso aqui não é um campo de batalha. Eu acho essencial a gente conversar isso aqui antes, porque fica chato alguém querer tumultuar e depois a gente solicitar que se retire, né? Então, como nós somos nível superior, eu acho que nós temos que mostrar isso também na prática, né? E eu acredito que tudo vai ocorrer bem, né? Eu respeito principalmente aos candidatos e nenhum tumulto. E, ao final, eu vou dizer quem ganhou o debate, né? Pode aguardar. Vocês podem aguardar que eu vou dizer quem ganhou, né? Calma, vocês vão ter uma surpresa. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? Pela presença dos colegas que estão aqui, o Marinho, o Gaúcho e o de Souza. E agradecer também ao diretor-geral da Polícia Civil, que nos cedeu esse auditório para esse evento, bem como agradecimentos à comissão eleitoral, que está dando todo o suporte, toda a logística aqui para nós, e dizer também que tem o apoio aí do blog do policialcivildf.com, certo? Vocês estão vendo aqui que nós temos 3 caixas aqui na frente, né? Durante o evento, vocês podem sair do local de vocês e depositar uma pergunta a quem você quiser em uma dessas caixas, para qualquer um dos candidatos, certo? Peço que não façam numa folha grande, dobre a folha, fica mais fácil, né? E, ao final, nós iremos sortear 2 perguntas de cada caixa, para os colegas responderem. E vamos começar agora com a primeira parte, né? Antes de mais nada, eu queria pedir aos candidatos que se levantassem e apertassem as mãos, porque, afinal de contas, todos nós somos policiais e amanhã, de repente, amanhã, o de Souza pode estar trabalhando num plantão com o Gaúcho, o Marinho com o Gaúcho aí numa sessão. Então, isso aqui não é uma batalha, isso aqui é um debate democrático. Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer um sorteio para a ordem de discurso. Cada debatedor irá se apresentar ao público presente, né, utilizando o seu tempo da forma como quiser, e um prazo de 1 minuto e 30 segundos. Após esse prazo, será avisado que terá apenas mais 30 segundos para concluir, né, sendo avisado para concluir, ok? Eu gostaria de chamar aqui o pessoal que vai fiscalizar para a gente fazer um sorteio para ver quem vai começar a falar. Vamos conversar aqui com o Rincon. Rincon, você vai pegar um papel desse para saber quem vai começar a primeira fase do sorteio. Se você puder virar o rosto para lá, pega um papel. Pode abrir. Bom, o primeiro, nessa primeira fase, é o de Souza. Ok, de Souza? Vamos aqui, Monteiro, pega um papel para ver quem vai falar em segundo. Pode abrir. É o Gaúcho, segundo. E, por fim, claro, com certeza, o Marinho por último. Vejam que não tem mais nenhum papel aqui, certinho. Pode dobrar, dobra para mim. Pode dobrar, deixar dobrado aí. A gente vai fazer mais sorteios. Então, a ordem ficou de Souza, né? Primeiro. Vamos lá, de Souza, então. Você tem 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30 segundos para apresentar ao público presente, da forma como bem entender, sua falação aqui, utilizar o tempo da forma como você quiser. E, quando faltar 30 segundos, eu vou te avisar, ok? Vamos lá? Está pronto aí, de Souza? Oi. Tá ok? Prontinho aí, de Souza? Então, valendo. Pode, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas aí da Chapa 20. Estamos aqui juntos. Meus amigos, sou agente de polícia há 29 anos. Já trabalhei na 29ª DP, já trabalhei na 27ª DP, já trabalhei na 15ª DP por 2 vezes, já trabalhei na 19ª DP, já trabalhei na DRR e hoje DRF por 2 vezes.
Hoje estou como presidente da AGEPOL. Nossa campanha é baseada numa reestruturação da carreira policial. Uma verdadeira reestruturação, não apenas uma tabela, como foi posta anteriormente pelo nosso sindicato, mas uma reestruturação como vem ocorrendo em todas as carreiras, principalmente aquelas típicas de Estado. Exemplo, a AGU, a ABIN, os fiscais da Receita, e agora, recentemente, que tivemos aqui no Distrito Federal, o DETRAN. Senhores, esse projeto de reestruturação, ele está posto no nosso site, simpal2014.com. Gostaria que os colegas acessassem. Hoje já temos mais ou menos umas 1.200 visualizações. É um projeto que, dentro dele, está sugerindo para a categoria, é uma sugestão como renomeação dos cargos, renomeação dos cargos, proporcionalidade nos vencimentos entre os cargos de agente de polícia, escrivão de polícia e agente penitenciário, com o maior salário da nossa carreira policial, que é o perito criminal. Essa proporcionalidade é sugerida a partir de 85%. Isso é de classe a classe, padrão a padrão. Isso já ocorre em outras carreiras. Souza, acabou seu tempo, muito obrigado. Vamos agora ao segundo candidato, Gaúcho. Gaúcho, da mesma forma, você tem o mesmo tempo, né? Você está pronto aí, Gaúcho? Pronto. Então vamos... Pode começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo, mais conhecido como Gaúcho. Tenho 15 anos na polícia, sou da turma de 99, matrícula 57. Entrei na polícia na primeira DP, onde cumpri o plantão. Trabalhei na DRFV, onde saí de lá depois de 6 anos, sendo 2 deles como chefe da seção de investigação. Hoje estou há 3 anos na SICVIL de P12, onde estou trabalhando com uma equipe lá, também sou chefe da SICVIL. Mas o importante não sou eu, o importante é que eu faço parte de um grupo de pessoas, de policiais, denominados EPAs, escrivães, papiloscopistas, agentes de polícia e agentes penitenciários. Originalmente era esse o nosso foco. Hoje, em razão de lutarmos pelo Simpol, temos ao nosso lado também peritos criminais e peritos médico-legistas. Esse movimento começou há cerca de 1 ano, fora do Simpol, organizando, mobilizando e conscientizando os policiais de que é preciso resgatar o Simpol para a categoria. É preciso desvincular o Simpol de qualquer político, de qualquer partido. É preciso que nós tornemos o nosso sindicato mais forte e independente, como foi outrora. Estas são as principais propostas desse movimento EPAS, que agora é uma chapa... 30 segundos. Chapa 30. A isso que a gente se propõe. Nós temos feito uma série de ações ao longo desse ano. Não somos um grupo virtual, somos um grupo de ação. Nós fizemos a refiliação, fizemos o ato do 2º turno, conseguimos derrubar uma imposição do sindicato que era de eleições de 1 turno só. Hoje a realidade do 2º turno está aí para todos nós. Nós impusemos que no baile não houvesse cercadinho VIP. Obrigado, Gaúcho. Encerrou-se. Ok, obrigado. Por favor, Marinho, mesmo tempo. Som. Pronto, Marinho? Pronto. Pessoal, boa tarde. Não vou falar muito de mim, porque não vou ser panfletário de mim mesmo, até porque a minha história pessoal, tudo que eu tenho na vida se confunde com a polícia. Digo que eu não tenho os 18 anos de polícia, os 27, somando da Polícia Militar. Eu digo que tenho 44, porque eu nasci vocacionado para essa função que eu ocupo. E como vocacionado, não vejo um destino diferente para essa polícia que não seja o da vitória. E a vitória só é possível se nós construirmos uma polícia unida em torno de um propósito e não baseado no que sonham os outros para nós. Não no que sonha a Polícia Federal quando constrói o sonho de oficial de polícia e capitula, ou depende a PEC 51 que unifica as polícias. Não o DETRAN, porque não vou vigiar Conde com respeito aos companheiros. Não com a Polícia Militar, que tem o seu destino e o seu horizonte próprio. Acredito mesmo que é possível construir uma reestruturação baseada no diálogo e, acima de tudo,
na identidade com o policial. Se renomear o cargo de algum servidor lhe der a importância, traríamos aqui o sonho do desembargador de polícia. Não é isso. Temos, sim, que buscar o que é comum a todos e ao horizonte vocacionado que nós temos. E a partir do momento que se faz um grupo, ou se faz uma chapa, produzindo na polícia e reproduzindo nela um modelo já falido de outras estruturas, eu digo que a partir de então nós estamos em risco. Então apresento a chapa 10 como anseio de quem representa essa categoria em respeito ao que sou também. E eu espero que os senhores e as senhoras estejam atentos aos sonhos vendidos na facilidade de um enlatado, ou então o discurso muito fácil de um grupo contra outros dentro da Polícia Civil. Sou policial de vocação, sou policial de nascimento, e jamais advogaria em favor dessa categoria, o que antes de tudo não fosse bom para mim e para minha família. Então o diálogo, a experiência que trazendo ao longo da nossa vida na Polícia Civil, sendo como policial que investiguei lá na base, Marinho, no encerrou. plantão. Obrigado, Marinho. Encerrou. Tempo. Pessoal, essa segunda parte do debate aqui, nós vamos sortear 3 perguntas, cada pergunta para um candidato, certo? As perguntas estão numa caixinha aqui e eles vão responder no prazo de 3 minutos, sendo avisado quando faltar 30 segundos, certo? Vamos ver com o pessoal aqui da fiscalização, vamos sortear aqui o primeiro que vai falar, certo? Vamos começar aqui com... Você começou outro, vamos começar com o Monteiro. Se você puder anotar para mim que a ordem aqui de falação aí. Vamos lá, Monteiro. Então, o primeiro a responder vai ser o Gaúcho. É o Gaúcho. Anota para mim, por favor. O segundo a responder, a segunda pergunta será do Marinho, a segunda pergunta, e a última pergunta de Souza. Tá ok? Coloquei para mim. Você anotou aí para mim? Vamos às perguntas. Primeira pergunta. Vou começar pelo... Vamos lá, você tira aqui a primeira pergunta. Nós já podemos fazer o seguinte, já tirando e já chamando o candidato para falar, né? Fica melhor, né? É o Gaúcho, né? Você anotou aí, né? Gaúcho. Vamos lá, Gaúcho? Eu vou te perguntar aqui, depois eu começo a marcar o tempo, tá, Gaúcho? A sua pergunta é sobre filiação de delegados de polícia ao Simpol, né? Quero bem deixar claro aqui que não sou eu que estou fazendo essa pergunta. Isso aí, essas questões que eu selecionei estão aí na boca de todo policial civil, né? Então não são perguntas unilaterais, né? Gaúcho, todos sabemos que para se manter um bom ambiente de trabalho em nossa instituição, é necessário que haja paz e harmonia entre todos os servidores da Polícia Civil. Mas, partindo do ponto de vista sindical, bem como sabendo que em determinadas reivindicações poderiam ocorrer conflitos de interesses entre delegados e as outras carreiras de nossa instituição. Sabendo também que são carreiras distintas, filiadas em um único sindicato. Então eu pergunto, caso Vossa Senhoria ganhe as eleições sindicais, delegados de polícia continuarão filiados ao Simpol? Justifique sua pergunta. Quando estiver pronto, você me avise. Então, valendo. Bem, acho muito interessante essa pergunta ter caído para nós, porque a gente vai conseguir aqui desmistificar um mito que estão tentando imputar ao grupo EPAS, que nós somos separatistas, que somos radicais, que não queremos os delegados entre nós. Uma das chapas tem imputado isso, tem conversado isso com os delegados e firmado algum terrorismo, né? Porque isso não é a proposta nossa. A nossa proposta dos EPAS é de que todos os assuntos relevantes, polêmicos, sensíveis, sejam tratados pela categoria. Então a categoria é quem deve decidir todos esses assuntos. E o assunto dos delegados participarem ou não do Simpol é um assunto que deve ser amplamente discutido pela categoria, os prós e os contras, sendo ouvidos todos
sendo ouvidos... Só um instantinho, colega. Pessoal, eu pediria que não interrompesse, senão eu vou ter que dar mais um minuto para o Gaúcho falar. Vou pedir para atrapalhar. E aí vai atrapalhar. Se for pessoal da mesma chapa, eu vou ter que descontar o tempo, aí é pior. Vamos lá, Gaúcho, você tem mais 15 segundos, além. Gostaria só que a gente ouvisse, né? Vamos lá, Gaúcho, continue. Vamos ouvir a proposta, depois a gente se manifesta, por favor. Porque a gente acaba se prejudicando. Pessoal, poxa, foi dito aqui que não interrompesse a falação do colega, porque você vai prejudicar o colega, aí fica chato, cara, a gente tem que chamar a atenção, pô. Não interessa se você está apoiando A, B ou C, mas, pô, vamos mostrar que nós temos nível superior, cara, na prática mesmo, né? Infelizmente, eu vou ter que continuar aqui, Gaúcho. Você já tem 1 minuto e 23. Não, eu fui interrompido, né? Eu gostaria de ter um tempo a mais, né? Pois é, mas você foi interrompido por colegas que estão usando a camisa do EPAS, né? Aí é julgamento, você veio lá de cima, sabe? Pois é. Veio lá de cima. Pois é, colega, então se você falar de novo, eu vou ter que pedir para que você se retire, porque fica chato isso aí. Você vai ter sua oportunidade de colocar a sua pergunta aqui na caixa, vai ter a sua oportunidade. Se for sorteado, tudo bem, eles vão responder, beleza? Vamos lá então, Gaúcho. Pois bem, retomando. Continue. Peço um pouquinho de calma a todos. Pois bem, a nossa proposta é que esse assunto seja amplamente discutido pela categoria. No meu sentir, eu entendo que nós deveríamos ter um sindicato só, pois um sindicato só seria um sindicato mais forte. No momento que há 2 sindicatos na base, Polícia Civil, as negociações podem ser feitas de 2 formas, e o tratamento pode ser dado de 2 formas diferentes. Se nós estivéssemos todos em uma base só sindical, só o Simpol, por exemplo, ao momento que o tratamento que foi dado a um dos cargos será dado a todos os cargos. Os direitos que serão levantados para um dos cargos serão para todos os cargos. Se um cargo tiver uma reposição salarial em tal percentual, todos terão. Então, não haverá um afastamento como tem havido. Hoje, por exemplo, os cargos não EPAs têm 60% de afastamento dos cargos de EPAs. Então, se tivessem todos na mesma base sindical, quero crer que esse afastamento não deveria existir. Então, a posição da chapa 30 é de que a categoria decida todo assunto sensível e polêmico, inclusive a questão dos delegados. Essa é uma posição. Obrigado, Gaúcho. Você terminou até antes do tempo. Muito obrigado, Gaúcho. Vamos ao próximo candidato. Vamos ver se fica a lição aí, gente. Vamos fazer. Isso aqui está sendo, salvo engano, está sendo passado para o mundo todo, né? Está sendo via internet, né? Vamos demonstrar aí respeito, não a mim, respeito aos 3 candidatos que estão aqui. Legal? Vamos lá, o próximo é o Marinho. Vamos lá, Marinho. Marinho, você tem 3 minutos. Quando faltar 30 segundos, eu aviso. 30 segundos, ok? Você está pronto aí? Vamos lá, valendo. Você vai fazer a pergunta. Então, Marinho, volte, sente-se no seu lugar para a gente fazer a pergunta, que não foi nem sorteada. Isso ocorre nas melhores famílias. Alô? Fosse assim, ia ficar muito fácil para o Marinho responder, né, cara? Aí o cara já saía ganhando. Vamos lá, Marinho. Marinho, a sua pergunta é sobre desvalorização salarial do policial civil, né? Marinho, o governador do DF concedeu recentemente, imerecidamente, reajustes em algumas gratificações pagas aos policiais militares. Cálculos elaborados por alguns colegas mostram que no ano de 2016, incluindo ao salário de R$ 7.190, 2 gratificações, acredito que auxílio moradia e auxílio alimentação, bem como uma gratificação de risco de vida que vem sendo reajustada ano a ano. Também o restante dos 15%, concedidos em 3 anos, e ainda contando com a possibilidade de se realizar 4 dias de horas extras mensais. Chegar-se-á a um valor de R$ 9.159. Isso são cálculos de alguns colegas. Volto a dizer que esse valor se refere ao posto de soldado da PM.
Pergunto, o que poderá ser reivindicado a nossos governantes e parlamentares para que ativos e inativos da PCDF retornem ao status de 1992, quando um agente de polícia em início de carreira recebia o mesmo salário de um major da PCDF? Marinho, quando você estiver pronto, você pode falar. Vamos lá, valendo. Pessoal, a princípio existem dados que têm que ser convalidados através de uma busca na planilha, inclusive no portal Transparência, aqui nas nossas contas, por mais que chegue a isso, ou por mais que puder chegar a isso, não é a realidade que transparência. Digo ainda que nós temos uma vocação própria, e se hoje nós ficarmos procurando paralelo, e quem luta contra nós e porventura avança na proporção que não é isso que está aí, porque se acrescentarmos ao salário do policial civil a uma chefia esporádica que ele tem, uma diária que ele possa receber numa viagem, talvez ao final do mês também nós teríamos bem mais que isso. Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, hipoteticamente, tudo é possível quando você faz esse cálculo. Agora eu digo, nós da Chapa 10 não vamos construir plataforma e busca salarial com outras categorias que querem a nossa destruição. Temos que buscar um horizonte próprio. E quem conhece da legislação do Distrito Federal, legislação do governo federal, conhece toda a legislação que nos acompanha, que nos permite transigir em prol da categoria, sabe que aqui dentro não temos condições de avançar na mesma proporção que disseram que os policiais avançaram, e ainda há obstáculo a ser vencido a partir de setembro de 2014. Acreditamos que é possível ter salários razoáveis, salários bem mais do que esse que apresentaram agora, em razão do nível superior que vier e de uma reestruturação baseada num conceito próprio de polícia civil e não de outras carreiras. Ocorre que, à custa de vender um sonho fácil, começa a impregnar na categoria mais a angústia do que os outros evoluem, do que criações possíveis, do que é possível evoluir na Polícia Civil. Digo que temos uma vocação própria e a legislação nos facultará avançar salários razoáveis, tão logo a gente alcance um nível superior e, depois disso, um projeto de reestruturação que virá após exaurido esse processo negocial com o governo. Se alguém, em algum momento, diz que vai fazer um grande movimento na categoria, que a partir de julho ou agosto desse ano teremos salário de 17, 18 mil, ou a partir de março do ano que vem vamos a 20 mil, já mente por proposta em razão dos entraves burocráticos que existem nas legislações e num processo eleitoral que está por se iniciar. É necessário que tenha o pé no chão e que a gente não se preocupe mais com o que ganham os outros do que é possível ganhar nós através de uma luta sensata. Então, quando alguém vem aqui comparar a gente com policial militar, eu digo o seguinte, não merecemos ser comparados com qualquer carreira. Temos natureza e fisionomia própria que nos dará a possibilidade de avançar em salários maiores do que esses que hoje existem no Distrito Federal? Sim, é essa a resposta que eu tenho que dar a todos vocês. Obrigado, Marinho. Pessoal, vamos deixar para se manifestar depois que ele concluir. Durante a falação, vou pedir mais uma vez, vamos fazer silêncio, né? Que aí atrapalha, tira até a concentração do candidato. Pessoal, vamos aí para outra parte, né? Dessa parte do debate vai ser uma pergunta apenas. Tá difícil, hein, de Souza? Desse jeito você vai falar que eu estou de marcação contigo, né? Vamos lá. Tá todo mundo querendo sair em vantagem. O de Souza, Marinho. Vamos lá, de Souza. É muita pergunta aqui, cara. Tu fica doido, é pergunta demais. De Souza, o tema é nova nomenclatura em alguns cargos da Polícia Civil do DF. De Souza, tendo em vista que atualmente quase todo servidor público é chamado de agente, e até mesmo na Polícia Militar a imprensa se refere àqueles policiais como agentes da Polícia Militar. E percebendo que há quase que um clamor dentro de nossa categoria para que se mude essa nomenclatura para oficial de polícia civil ou oficial de polícia judiciária, onde isso serviria até mesmo de argumentos para que outros não nos compare aos praças da PMDF. Eu pergunto, de Souza, você tem algum interesse em que se mude a nomenclatura de nossos cargos? Justifique. Quando estiver pronto, você fala, de Souza. Valendo. Ok, César. Bom, nós da Chapa 20, como disse lá anteriormente, soltamos um projeto e a proposta
é de oficial de polícia. É uma proposta, mas tudo isso vai ser discutido com a categoria. Se não for discutido com a categoria, se a proposta não é interessante, vamos discutir. Por que oficial de polícia? Todas aquelas carreiras típicas de estados que estão se reestruturando, estão mudando sua nomenclatura. Como o próprio você falou, César, hoje todo mundo é agente. Se você vai no fórum, é agente de segurança. Se um agente de atividades penitenciárias comete alguma infração, já muda, é o agente penitenciário. Isso confunde com os policiais civis. O termo agente nem existe. Ele existe na legislação como sendo agente da autoridade, como se fosse aquele cidadão, aquele pau-mandado. Queremos mudar isso para justamente tornar aquele cargo, como diz a própria Constituição, peculiar, privativo. Nós somos policiais. O termo agente já ficou muito vulgar. Por isso que nós temos essa proposta de renomear. O DETRAN se renomeou, era um agente de trânsito, agora são auditores. Tá? Os oficiais, os agentes de inteligência da ABIN se reestruturaram, agora são oficial de polícia, oficial de inteligência. Eu acho interessante, a Chapa 20 defende essa questão da reestruturação e da renomeação. Agora, tudo discutido com a categoria. Ninguém aqui vai impor. Vamos realizar aquilo que hoje não se faz no sindicato. Debates, seminários, reuniões, para se discutir aquilo que seja melhor para nós. Obrigado, de Souza. Nós teremos ainda na segunda parte a letra B, né? Ou seja, uma pergunta apenas e os 3 candidatos irão responder essa pergunta. Vamos fazer um sorteio aqui. Agora está ficando mais fácil porque está acabando os papéis. Vamos lá? Autorando, né? Autorando, pega um aqui. Quem responderá primeiro? Rincon, faz favor, anota para mim. De Souza vai responder, vai ser o primeiro a responder. Segundo será o Gaúcho. E, consequentemente, o terceiro, o Marinho. De Souza, por favor. De Souza, o tema chama-se A Escada Política nos Sindicatos. Vamos lá? De Souza, não somente no Simpol, mas também em vários outros sindicatos distintos, geralmente o presidente destas entidades posteriormente concorre às eleições políticas, aproveitando os degraus da escada sindical, e isso vem sendo repudiado pela maioria dos filiados. Eu pergunto a você, de Souza, você pretende ser candidato nas próximas eleições políticas? Justifique. Quando estiver pronto, vamos lá, valendo. Respondendo de cara, não. Por quê, senhores? Nosso trabalho frente ao sindicato vai ser política sindical. Todos sabem que a premissa de deputados distritais dentro do GDF para com a Polícia Civil é falha. Todos aqueles que se levaram à Câmara Legislativa e tentaram desenvolver algum trabalho para a Polícia Civil não deram resultado. Não tenho nenhuma intenção de sair candidato ou de ser futuramente candidato a qualquer cargo eletivo. Mesmo porque, senhores, não tenho filiação partidária. O princípio está aí. Se tivesse interesse na política partidária, já teria, pelo menos, se filiado a algum partido político. Meu CPF é 287-143-691-68. Colegas, acesse o site do TRE e puxe por esse CPF. Vão encontrar que não há registro de filiação partidária. Portanto, senhor, nosso objetivo da Chapa 20 é política sindical. Obrigado, Souza. Gaúcho, sua vez, Gaúcho. Vamos lá, Gaúcho, eu vou só na pergunta direta. Você pretende ser candidato nas próximas eleições políticas? Justifique. Está pronto aí, Gaúcho? Valendo. Não. Ninguém da Chapa 30
é filiado a nenhum partido político. Essa é uma condição imposta pelo movimento EPAS, de que não houvesse ninguém vinculado a nenhum partido político, nenhum político. Todos nós sabemos a real condição que hoje estamos. O nosso sindicato tem um dono, e é um deputado distrital, essa é a realidade. E esse caminho tem nos levado a fechar. Nós temos encontrado todas as portas abertas, essa é a verdade. A política sindical contaminou o nosso sindicato. A política dentro do sindicato contaminou o nosso sindicato. Hoje o nosso sindicato está fraco em razão da influência política. Hoje nós temos uma ingerência forte da política mesmo dentro da polícia e não só no sindicato. Então, não é pretensão minha, nunca fui filiado a nenhum partido. Todos os 32 componentes da Chapa 30, nenhum deles é filiado. Alguns já foram, mas se desfiliaram no momento que começaram a participar das nossas reuniões. Hoje, a gestão política dentro do nosso sindicato tem efeitos negativos, nefastos dentro do nosso sindicato. Hoje, o nosso sindicato se aproximou da política e se afastou da base. E essa foi a razão do nascimento desse movimento EPAS, que é um movimento de base. Não há nenhuma vinculação política. É um movimento nascido de canas que estão trabalhando em todas as sessões, nas SAs, cartórios, plantões, todas as sessões de investigação. Não há nenhum partido por trás do nosso movimento EPAS e da Chapa 30. Essa influência negativa nós queremos acabar, porque nós queremos bater na porta dos 24 deputados distritais, dos 8 deputados federais, dos 3 senadores, com total independência, para que eles adotem um projeto de segurança pública e não de apadrinhamento político, onde os ganhos devem ter um pai. O pai deve ser o Simpol, o pai de qualquer ganho dos sindicalizados, dos policiais, deve ser o Simpol e a categoria, e não um deputado distrital, ou federal, ou seja lá quem for. Essa gestão política dentro do Simpol tem fechado várias portas na negociação que tem acontecido tanto a nível do GDF quanto do nível nacional. Porque sempre que se chega para negociar pleitos da categoria, o sindicato tem um dono. Então, o governo deixa de conceder vantagens para nós. Obrigado, Gaúcho. Acabou seu tempo. Obrigado. Pessoal, eu queria aqui só fazer uma ressalva. Quando se tem um debate aí, vocês cansados de ver debate aí pela televisão, tem uma pessoa, tem um mediador, tem uma pessoa que marca o tempo, tem outra que faz o sorteio, né? Eu queria pedir desculpa pelos erros aqui, mas não querendo me redimir não, mas aqui eu estou fazendo tudo. O mediador, eu estou marcando o tempo, fazendo sorteio, e isso pode acontecer, né? Eu estou fazendo isso por quê? Justamente pela lisura, porque se eu coloco alguém para fazer sorteio, alguém vai reclamar. Se eu coloco alguém para marcar o tempo, vai ter reclamação. Então isso pode ocorrer, né? Muita coisa. Vocês me desculpem aí pelos erros. E a pedidos hoje, né, a comissão eleitoral e os candidatos pediram 5 minutos de intervalo, né? E após esse intervalo, nós iremos para as caixinhas. Quem ainda dá tempo de você depositar a sua pergunta na caixinha aqui na frente, pode se dirigir, né? E logo após o intervalo, nós sortearemos 2 perguntas de cada caixinha para os candidatos. Então, 5 minutinhos de intervalo e nós retornaremos. Espera aí. Perdão, é aquela coisa, né? Perdão a todos, é aquela coisa. O mediador tem que fazer tudo. Vamos lá, Marinho. Não é marcação com o Marinho, não. Pode ver que é esquecimento mesmo, cara. Viu, Marinho? Você me perdoa, cara. Vamos lá. Eu já justifiquei isso aqui, né? Se arrumasse alguém para marcar tempo, outro para fazer sorteio, não tinha essas falhas. Vamos lá, Marinho. Vamos lá, Marinho. Você pretende ser candidato nas próximas eleições políticas? Justifique. Quando estiver pronto, valendo. Pronto. Bem, eu já digo de antemão que eu pretendo encerrar minha carreira policial nos próximos 2 anos, 2 anos e meio, quando me aposento. E eu não guardo nenhum sonho político pessoal em qualquer que seja a instância dessa capital. Então, não pretendo, certo? Agora, também eu vejo
o que é fácil ser prometido e o que é fácil ser superado. E, ao mesmo tempo, o que é o romantismo quando se pensa em sindicato. O colega da chapa 20, ele foi interventor da AGEPOL com o compromisso de não participar das eleições futuras como chapa interventora e formar uma chapa, e, no entanto, suprimiu essa promessa e participou de uma chapa e está lá já há quase 14 anos. Então, esse é o fato. E no que diz respeito a não ter um representante na Câmara Legislativa advindo de uma categoria, eu acho que isso é mais de cunho pessoal do que de imposição de categoria. E ainda digo o seguinte: sindicato não tem dono, sindicato tem personalidade. E a personalidade do sindicato é inclinar para qualquer que seja o político que possa refletir a política da categoria. É romântico demais dizer que nós não vamos dialogar com um político nenhum que seja da nossa base e vamos bater na porta alheia. Quero ver pedir para um policial que está para sofrer algum tipo de sanção, você vai bater a alguns dos partidos trabalhadores, e aí eu ouso nominar aqui. Vai bater pedindo para um policial Chico Vigilante, vai bater pedindo para o policial do Chico Leite, vai bater nas portas de tanto Chico que seja de casa alheia, e veja qual é a resposta que você tem para essa categoria. Então não pode se desqualificar um sindicato dizendo que ali é uma entidade franciscana e que as boas intenções dali todo mundo vai apoiar. Político vê voto, político vê intenção, político vê força política. Sindicato não é um lugar de se exercitar com esse romantismo que não vamos preso, nós vamos labutar no dia a dia com todos os deputados da Câmara Legislativa, que todos eles vão ser sensíveis a nós. Vai ser tão sensível que nos bate a porta no chamamento. Não é assim que se faz sindicato. Sindicato se faz de modo intransigente com a categoria, mas de modo respeitoso com as políticas e de modo linkado com aqueles que saíram sim da nossa categoria, em qualquer que seja a sua instância. Então, propor a destruição do sindicato, porque ali dizendo que tem um dono, ou que há um parlamentar que defende essa categoria na instância que ele esteja, ou outro que mesmo não sendo policial o defende também, eu digo que é um romantismo perigoso para quem vai assumir essa máquina sindical. Obrigado, Marinho. Pessoal, vamos então aos 5 minutos de intervalo, né, pontualmente, e a gente retorna depois. Pessoal, essa parte do debate é o seguinte: como eu já falei, 2 perguntas serão sorteadas, encerrou-se o tempo aqui, de cada caixa, para ser respondida. Né? As perguntas de difícil compreensão ou que ofenda a integridade moral do candidato serão descartadas e outras sorteadas, ok? Eu acho que nada mais justo, né? Porque fica meio sem lógica eu falar um palavrão aqui na frente para todo mundo. Isso aqui está sendo transmitido ao mundo inteiro, via internet, certo? E nós faremos um sorteio para a ordem das 3 primeiras respostas. E, posteriormente, seguir-se-á a mesma sequência para as outras respostas. O prazo será de 2 minutos, e após esses 2 minutos, será avisado que terá apenas mais 30 segundos para concluir. Nós iremos fazer um sorteio para ver quem será o primeiro a responder. Só um alerta aqui, o Rincon está me passando. Estão pedindo um feedback, né, na questão do som. Né, o som para... As pessoas que estão acompanhando o debate pela internet estão reclamando que o som não está bom. Tá ok? O pessoal aí da logística aí. Vamos lá então, gente. Vamos fazer um sorteio aqui para ver quem será o primeiro a responder a primeira pergunta. E com você, faz favor, continua anotando aí para mim. Né? Acho que, Alturano, você tira um... Primeira pergunta vai ser respondida pelo Gaúcho. Anota aí, por favor. A segunda pergunta será respondida pelo Marinho. E a outra pergunta pelo de Souza. Primeira pergunta. Gaúcho. Vamos ter que fazer um sorteio aqui. O ideal seria
virar o rosto para lá. Né? Não, selecionar não dá, tem que ser no sorteio. Né? Vamos lá, o Gaúcho mesmo vai tirar a pergunta. Coloca a mão aí, pega uma aí, Gaúcho. Beleza. Não tem auxiliar, né, de Souza? Esse que é o problema, por isso está tendo esse tanto de falha às vezes. Vamos lá, gente? Gaúcho, você sendo eleito, vai trabalhar no Congresso Nacional a matéria mais importante para os PCs, que é a aposentadoria diferenciada. Eu vou marcar para você responder, Gaúcho, 2 minutos. Quando passar esses 2 minutos, vou lhe conceder 30 segundos. Quando você estiver pronto, você avisa. Valendo. Claro que nós iremos lutar pela manutenção da nossa aposentadoria especial aos 30 anos de contribuição. É lógico, nossa carreira é uma carreira de risco, uma atividade de risco, uma atividade onde nós temos dedicação exclusiva, dedicação integral. Nós somos policiais 24 horas, então nada mais lógico do que continuar lutando para que nós fiquemos nessa contribuição de 30 anos. O Estado ele quer arrecadar mais, quer que o tempo de contribuição se alavanque para 35 anos. Mas acredito que uma forte gestão legislativa, que é a proposta dessa chapa, uma forte atuação legislativa, coisa que não acontece com a atual gestão, não há nenhuma gestão, praticamente nenhuma gestão legislativa, é só tapinha nas costas e foto, essa é a realidade. Nós queremos propor uma gestão legislativa com projetos técnico-jurídico, com amparo técnico-jurídico. Nós devemos chegar ao Congresso Nacional, pelo menos com projeto. Hoje não se chega com projeto. Hoje se chega só com tapinha nas fotos, meu deputado, meu senador. E aí? Nada avança. Então, nós somos a favor, sim, da manutenção da aposentadoria especial. E mais, somos a favor também da aposentadoria especial da mulher policial aos 25 anos de polícia, de contribuição. Somos, sim, a favor, ao contrário também da atual gestão, que só agora, na onda que as mulheres policiais estão causando, nessa onda, a atual gestão resolveu aderir a esse projeto. Nós não. 30 segundos. Nós temos mulheres dentro da nossa chapa, como a Yáscara, a Andréia, que tem lutado por esse, a Ilza também, que tem nos acompanhado, que tem lutado por esse projeto desde o começo. E nós somos, sim, a favor. Essa é a proposta da Chapa 30 para a aposentadoria especial. Obrigado, Gaúcho. Vamos agora a pergunta para o Marinho. Fica aí para a comissão eleitoral. Próximo debate, arrumar uma secretária, hein? Vamos lá, Marinho. Espera aí. Você terá 2 minutos para responder e logo em seguida mais 30 segundos, tá ok? Vamos à pergunta. É meio grande a pergunta. Marinho, com base na reportagem do Correio Brasiliense de sábado, 22/2/2014, o deputado Wellington Luiz está sendo alvo de investigações na DECAP por desvio de verba pública. Gostaria de saber quem da atual diretoria do Simpol-DF foi na viagem à Europa e desses, quais fazem parte da Chapa 10. Marinho, quando estiver pronto, você... Valendo. Veja só, não podemos confundir mandato parlamentar com gestão de sindicato, questões que estão sendo tratadas a nível de segredo de justiça e quebra de sigilo de investigação. Tivesse eu a autonomia para dizer tudo o que sei desse inquérito, certo que acusações viriam mais sobre as pessoas que divulgaram isso de forma irresponsável no jornal. Respeito por demasia um deputado que está sendo
achincalhado em público, à custa de uma investigação que sequer foi concluída e, ao final, sequer sobrou indiciamento, tanto para ele ou quanto para a maioria das pessoas que estão ali dentro citadas. Não tivesse eu a honra policial de não quebrar aqui um sigilo, diria tudo sobre esse inquérito publicamente e, para não dizer, nacionalmente. Agora, querer atribuir a atividade espúria do sindicato ou desmerecer um deputado à custa da reportagem de um jornal, eu digo que isso é uma covardia que não encontra paralelo, uma vez que o policial tem condição de mergulhar na verdade dentro da sua casa, sem precisar estar escorando a sua opinião numa matéria paga em período de campanha do sindicato. E possivelmente levado informações quem tinha o dever de preservá-la. Aí eu digo, o que eu tenho a dizer, viu, César, e bem todos a vocês aqui, é que pessoalmente vocês podem nos procurar, mas nem tudo pode ser dito sobre aquilo que está sob segredo de justiça, que amanhã eu estaria respondendo uma CPD. Não vou dizer isso. Se o objetivo era desmerecer um deputado e querer desmerecer bem mais o sindicato, eu digo que esse objetivo não foi alcançado. Respeitamos todas as instâncias e respeitamos mais ainda o policial. Vulnerabilizá-lo, qualquer que seja ele, mesmo no momento de campanha, digo, não é muito bom para a polícia, muito pior para cada um de nós enquanto policial civil. Obrigado, Marinho. Próximo será o Gaúcho de Souza, aliás, é porque parece demais os dois. Muito parecido. Confunde. Parece demais, até o tamanho, tudo, olha aí. Espera aí, segura. Tá difícil, hein? Presta aí. Bem lembrado. Esse é do de Souza. Marinho. De Souza, 2 minutos e após mais 30 segundos para responder. De Souza, você sendo eleito, irá conduzir a categoria a uma unificação com a PM nos moldes da PEC 51? Quando estiver pronto, você me avisa. Prontinho. Valendo. Antes de responder essa questão, senhores, da pergunta, vou esclarecer aqui uma situação para o nosso colega da Chapa 10. Não estou na AGEPOL há 14 anos, como ele disse. Não fiz parte da comissão interventora. Quem fez parte da comissão, está aqui o colega Alturani, Nil e outros, em 2002. Estou na AGEPOL há 5 anos, e quando a peguei, tinha uma dívida de mais de R$400 mil. Hoje, sanada. Temos campo de futebol, novos banheiros e reformas. Quem quiser ver, nos procure. Portanto, meu camarada, não estou na AGEPOL há 14 anos, estou há 5. Com relação à PEC 51, digo aos senhores, está aí um dever do sindicato. Essa PEC já roda há muito tempo e a categoria jamais foi ouvida sobre a PEC 51. Jamais participou de qualquer reunião para saber o que diz essa PEC, ok? Qual é a opinião que nós devemos ter? Temos que nos reunir para decidir se realmente esta PEC ela nos atinge. Porque nós somos uma polícia do Distrito Federal, diferente de polícia dos estados. Portanto, senhores, essa questão da PEC 51, ela tem que ser analisada. E quem é o carro-chefe para fazer isso? O nosso sindicato, e não fez, e não está fazendo, e talvez não fará. Obrigado, de Souza. Vamos zerar aqui o cronômetro. Agora vamos voltar ao primeiro. São 2 perguntas, né? Os 3 falaram. Gaúcho agora. Não, isso aí cada um responde pelo outro. O pessoal ali já está preparado para isso.
A pessoa, o Gaúcho respondendo para o Marinho, de Souza para o Gaúcho, ia pegar fogo isso aqui. Vamos lá, Gaúcho? Você tem 2 minutos e após mais 30 segundos. Gaúcho, qual é a posição do sindicato em relação ao reconhecimento dos papiloscopistas como peritos oficiais e sua autonomia e independência? Os sindicatos anteriores se colocaram como neutros, alegando briga corporativa entre II e IC. Quando você estiver pronto, avise-me. Vamos lá, valendo. Sempre pronto. Bem, nós iríamos atuar nessa questão envolvendo os papiloscopistas e os peritos criminais de forma muito propositiva, coisa que o nosso sindicato não fez, coisa que o sindicato não agiu em favor de um diálogo, de um consenso. Nós procuramos as 2 associações de peritos e papiloscopistas e a nossa proposta ficou muito clara, é de agir em favor de um consenso, porque hoje existe uma verdadeira guerra envolvendo 2 cargos da mesma estrutura policial. E o sindicato fechou os olhos para isso. Hoje, há pouco tempo, há cerca de 15 ou 20 dias, os policiais quase se entraram em luta corporal, para não dizer mais, em razão de uma prova que é da polícia, da investigação. Isso é o cúmulo do absurdo. Não estou falando do ato em si, mas da falta de gestão propositiva de um sindicato de chamar à mesa para o diálogo as partes envolvidas. Preferiu lavar as mãos ou preferiu ficar em cima do muro. E hoje a questão está desta forma em razão da falta de uma ação do nosso sindicato. Por isso é que chegou a esse clímax. Hoje, os colegas que são da mesma família policial não conseguem nem ficar dentro de um carro, de uma viatura, porque parece que se odeiam, quando, na verdade, são colegas da mesma estrutura. Então, a nossa proposta para a questão, não só dos peritos e dos PAPs, mas também de todos os cargos, nós temos que agir para que o reconhecimento de cada cargo dentro da estrutura da polícia seja valorizado. 30 segundos. Nós queremos dar uma atribuição bem definida para cada um desses cargos, para que nenhum invada a esfera do outro. E isso que nós devemos propor. Nós iremos chamar os peritos criminais e os papiloscopistas, e eu quero, para conversar e achar um ponto de convergência, porque eu acredito que haverá, e digo que nós iremos apoiar os papiloscopistas como peritos oficiais. Obrigado, Gaúcho. Agora, pessoal, nós teremos a 4ª parte do debate. Essa parte aqui é meio complicada. Perdão, que tem a 2ª rodada das perguntas. Alturano, o pessoal está reclamando. Será que tinha como você colocar sua cadeira aqui para demonstrar mais neutralidade? Está havendo muita reclamação. Beleza, Alturano, obrigado, hein? Vamos lá, pessoal. Tem mais uma rodada. Marinho. Isso tudo porque vocês não arrumaram secretária. Vamos lá, Marinho. Só uma. Eu estou pensando mesmo, viu? Tá difícil. Marinho, a pergunta é a seguinte. Gostaria de saber se a empresa Simões e Costa Consultoria de Benefícios faz a intermediação entre o Simpol e a operadora de plano de saúde. É verdade, Marinho, que tal empresa é de propriedade da senhora Ângela Costa, esposa do primeiro secretário do Simpol DF e atual secretário adjunto da Secretaria de Condomínios, Roberto Cláudio Costa? Quando estiver pronto, me avise. Valendo. Olha, transigir na seara do plano de saúde para qualquer entidade é, antes de tudo, um desafio, e se não se procura no mercado
gente especializada, nós teremos a todo instante a compra de um produto e a entrega do outro. Tentam desqualificar com a pergunta o sindicato e, mais ainda, as pessoas. Deveriam antes buscar a qualidade do serviço que se oferece para depois quantificar o que isso significa na ponta, lá onde cada servidor está sendo atendido com um plano de saúde. E ter plano de saúde, e faço aí a resposta, ter plano de saúde na estrutura da entidade não é privilégio do sindicato, não é privilégio de outras entidades. E eu digo que essa mesma pessoa que presta assessoria para o sindicato, já nominada, é a mesma que presta para algumas empresas do Distrito Federal, do Serviço Público, e reconhecida e, inclusive, registrada na ANS como capacitada para prestar esse tipo de serviço, não havendo nenhum desdouro, nenhum desvio, nenhum tipo de mácula sobre ela. Agora, antes da pergunta, para que esse aqui tentasse evidenciar algum tipo de desmando, que acostasse o tipo de desmando que, porventura, tivesse acontecendo. É comum que, nesse momento, ataque-se parentes, ataque-se amigos, ataque-se qualquer pessoa a pretexto de se atacar o sindicato e, com isso, também a Chapa 10. Somos portadores de lisura o suficiente e abertos a qualquer correção ou auditoria. E isso não se dá tempo de fazer em 2 minutos e meio. Viu? Então, eu gostaria de dizer a vocês que a pessoa é credenciada pela ANS e o mercado não tem isso aos balaios. São pouquíssimas e ela transige não só para o sindicato, como para uma dezena de outras empresas no Distrito Federal. Obrigado, Marinho. Pessoal, se estava difícil, a quarta parte vai ser mais complicado ainda. Por isso eu iria... Isso aí aqui... É a agonia para chegar na quarta parte, né, de Souza? Bom, acho que é a última também, né? Essa parte aqui é complicada, viu? Vamos lá, de Souza. 2 minutos. Vamos lá, de Souza. Por que o de Souza não subscreveu o abaixo-assinado referente à implantação do segundo turno nas eleições sindicais? Quando você estiver pronto... Vamos lá, valendo. A questão da assinatura, ela já havia sido feita. Inclusive, na última eleição, quando eu e o Alturano concorremos, e aí a gente perdeu por 206 votos. Acreditava que aquele livro iria justamente consubstanciar este agora criado pelo grupo, né, pelo grupo que se manifestou. Mas a questão do segundo turno, viável. Isso foi assinado há 6 anos. Era uma proposta nossa, da chapa então, chapa 2, para que se levasse as eleições do sindicato a um segundo turno. Assim, aquela diretoria eleita teria maior legitimidade perante nós. Ok? Isso foi feito lá atrás. Os documentos estão aí para a prova. Obrigado, Souza. Bom, agora acho que acabou mesmo essa parte, né? Essa quarta parte agora, se estava complicado, vai complicar mais ainda. E eu vou precisar da ajuda mesmo, porque essa quarta parte aqui, cada debatedor vai realizar uma pergunta que desejar a um dos outros. E será concedido réplica, né? Mas não ocorrerá tréplica. Né? O prazo para formular a pergunta será de 30 segundos, e sendo avisado após esse prazo para que conclua a pergunta. No caso da resposta, cada resposta e réplica será de 2 minutos, e após esse tempo será avisado para concluir em 30 segundos. Como eu falei, eu vou precisar da ajuda, porque essa quarta parte vai ser complicado, porque um pergunta, o outro tem réplica, e fazer sorteio para outro. Né? Vou precisar da ajuda dos colegas aqui. Vamos fazer o sorteio, então, para ver quem vai fazer a primeira pergunta. Nós vamos tirar um nome, esse nome que sair aqui, o candidato vai perguntar. E vamos tirar outro nome para saber quem irá responder. É meio complicado essa quarta parte. Vamos lá, então? O nome que sair aqui
fará a pergunta, fará uma pergunta. Vamos lá, Rincon? O nome que sai aqui vai fazer a primeira pergunta. O pessoal aí da logística estão reclamando ainda, o pessoal da internet, dizendo que o meu microfone está ok. Os demais microfones não estão chegando legal via internet. Tá ok? Se for o caso, eu posso passar o meu microfone para o pessoal, se correr. Então, anota aí para mim, Rincon. O Marinho vai fazer a primeira pergunta. Vamos ver para quem ele vai fazer essa pergunta. Anota aí, faz favor. Marinho perguntar para o Gaúcho. Ou seja, o Marinho vai fazer uma pergunta para o Gaúcho. Vamos ver aqui o tempo que ele terá. Marinho, você vai ter 2 minutos. A pergunta será de 30 segundos para fazer a pergunta. Depois a gente vai para o prazo da resposta. Faça a sua pergunta, né, em 30 segundos no máximo. Está pronto aí, Marinho? Valendo, então. Bem, pessoal, como nós propomos que a categoria ela deve ter como foco principal a união, e é isso que mais nos preocupa enquanto Chapa 10, eu gostaria de fazer essa pergunta ao nobre amigo Gaúcho. Qual é o plano dele para manter essa categoria e muito mais o respeito àqueles que estão aqui há muito mais tempo e se aposentando ou aposentados? Obrigado, Marinho. Gaúcho, você terá 2 minutos para responder essa pergunta do Marinho. E após esses 2 minutos, vou pedir para que você conclua em 30 segundos. Quando estiver pronto... Pronto. Valendo. Muito bem. A nossa proposta enquanto diretoria sindical sempre será a de um reconhecimento, enquanto o policial estiver na ativa, enquanto estiver aposentado, de um reconhecimento de que o trabalho que ele executa e o trabalho que ele executou será e foi de grande valia. E isso é a nossa proposta para os aposentados. Se eu bem entendi, é isso. Para os aposentados que você quer saber? Para todos. O reconhecimento para os da ativa é um reconhecimento do nosso papel fundamental, de cada um dos senhores que estão aqui, dos senhores e senhoras que estão nos vendo na internet. O papel fundamental enquanto investigadores, escrivães, agentes, delegados, peritos, todos, o papel de cada um dentro da estrutura da polícia deve ser reconhecido como de fundamental importância. Essa é a proposta da Chapa 30. Para os aposentados, deveremos continuar mantendo um reconhecimento de que o papel deles foi de fundamental importância. Queremos fornecer a eles cursos de capacitação, de inserção na internet, no mundo virtual. É uma proposta que a gente tem também de fazer um acompanhamento deles nas suas residências, quando estiverem adoentados, e não só ficar pagando cafezinho e jantarzinho e churrasquinho, porque isso aí, essa política é muito ultrapassada. Essa política que a APICAP e o Simpol executam, de apenas ficar pagando cafezinho e jantarzinho com o nosso dinheiro, principalmente na época de campanha, eu acho muito tenebrosa, na verdade. E você tem que atender os aposentados 30 segundos. Durante o ano em todo, e não querendo apenas conquistá-los na época de campanha. Você tem que ter uma valorização dos aposentados, você não deve tratá-los como gado. Você deve tratá-los como policiais que serviram a uma instituição. Essa é a proposta da Chapa 30 para os da ativa e os aposentados. Obrigado, Gaúcho. Marinho, você tem direito à réplica no mesmo tempo. Só arrumando o cronômetro aqui. Marinho, o mesmo tempo, 2 minutos, e após terá mais 30 segundos para essa réplica. Está pronto aí? Valendo, então. Pessoal, é incrível como a realidade e a público, ela se apresenta diferente do mundo virtual, do que anima determinadas pessoas, inclusive, que compõem o grupo do nobre colega Gaúcho. Ouso assim nominado, Gaúcho, pela proximidade que a gente tem. Tá ok? É normal falar que o aposentado aqui, realmente ele é um grande herói, vai ser tratado a pão de ló,
Mas quando membros da sua mesma chapa vão para as redes sociais e diz que nós os compramos com dentaduras, como se aposentado fosse banguela. Fala que nós estamos dando os cafezinhos como se eles passassem fome. Fala que os trazemos no colo como se nós os hipnotizássemos. E quando você vê uma chapa já trazendo uma luta de outra categoria, como se fosse nós, se destruindo internamente, denominando pela hegemonia apenas de 4 cargos, não cuidando de cuidar de toda a categoria e descuidando do seu contingente mais caro, que é o aposentado, eu digo que isso é o limiar de uma destruição da polícia. Porque as redes sociais estão poluídas de pessoas que participam dessa chapa e diz que nós compramos aposentados com cafezinhos e com dentaduras. Dizem que nós vamos à casa de aposentado apenas para afagar seu ego, quando lá muitas das vezes nós visitamos aposentado em estado terminal. Se nós pautamos a nossa política inicial por uma coisa na rede social e aqui abertamente querendo encantar a todos falando outra, eu quero saber o que vai ser esse sindicato na mão de pessoas que no mundo virtual é uma coisa, na realidade se transformam em outra. Então digo, proteger a polícia não quer dizer que deva descuidar dela, atacando segmentos que estão participando dela, principalmente o seu elemento mais valoroso, que é o aposentado. Não, não compramos aposentados com cafezinho. Valorizamos a história da polícia na atenção que damos a eles todos os dias, e assim será enquanto lá nós estivermos. Obrigado, Marinho. Nós iremos agora sortear quem fará a próxima pergunta. Nós temos aqui o Gaúcho e o de Souza. Vamos lá, o Monteiro. Quem fará a próxima pergunta? Rincon, anota aí para mim, por favor. O Gaúcho vai fazer uma pergunta. Vamos ver para quem. Vamos lá, autora. Anota aí para mim, Rincon. Vai fazer a pergunta para o Marinho. Gaúcho vai fazer a pergunta para o Marinho. Já. Depois será o de Souza. Gaúcho, você terá 2 minutos, 30 segundos para a pergunta e a resposta 2 minutos e meio. Tá pronto aí para a pergunta? Pronto. Vamos lá, valendo. Os demonstrativos atuais de receita do sindicato geram uma receita anual de aproximadamente 7.350.000 para o último ano. Ao longo de, vamos dizer, 10 anos, que esse grupo se apoderou do poder dentro do sindicato, esses valores atualizados seriam em 70 milhões, mas eles estão lá há 15 anos. Seriam, em valores atualizados, 100 milhões de reais. Gaúcho, vamos concluir. Passaram por esse grupo que hoje se perpetuou no sindicato. Minha pergunta é, aonde foi investido esse dinheiro? Espera aí, só um minuto, Marinho. Você vai ter 30 segundos a mais para responder, porque o Gaúcho passou 30 segundos da pergunta, ok? No meu deu 30. Pessoal... Espera aí, Marinho, deixa eu marcar o tempo aqui. Valendo. Tá. Me alegra a pergunta e a inocência, às vezes, com que tenta se levar essa categoria em algo que chega a ser pueril pela matemática, porque temos dentro de casa um exemplo claro. Ora, eu estou há 27 anos nessa polícia, se eu multiplicar o meu salário por 12 mil reais, eu terei uma soma estratosférica, e certo que eu já deveria ter, no mínimo, um jato em casa, um navio e talvez uma mansão, não é? Então, se eu for somar isso, talvez nós cheguemos a esse poder estratosférico de aquisição de bens. Só que dinheiro não se faz somente para colocar assim outdoor, ou colocar num prédio, ou fazer qualquer tipo de coisa que aí se avolume nesse princípio. Digo ainda que todo o dinheiro arrecadado nesta categoria é auditado, inclusive na prestação de conta, onde o nobre colega participou
e temos fotografia de levantando a mão e aprovando as contas. Se tinha ele lá essa dúvida, tivesse levantado no momento adequado. Aqui eu acho que as contas estão abertas, tanto no site quanto em qualquer lugar. E o que gastamos com o sindicato, e sindicato não é fundo de pensão, nós investimos na categoria, naquilo que é devido. Hoje nós temos aproximadamente 7.000 ações no jurídico. Atendemos uma demanda diária de policiais que nos procuram, e isso não pode ser publicizado, que é para aí que está indo o dinheiro da categoria. E eu digo a vocês, no dia que alguém entrar naquele sindicato com ideia de banco, então ele vai participar de um fundo de campanha e começa a economizar dinheiro, vendo um policial bater a sua porta em insegurança alimentar. Veja um policial batendo a sua porta, precisando de uma amoxicilina para dar para o seu filho. Veja um policial indo até aquele sindicato, porque não pode buscar um parente que sofreu um acidente numa cidade próxima. Então, se querem fazer do sindicato um banco particular, para ali fazer reservas financeiras, à custa de sei lá o quê, que o faça. O sindicato é auditado anualmente, diariamente, por quem quiser. Tá ok? As contas estão aprovadas, e esse que faz a pergunta tem de ouvido e tem na presença de uma prestação de conta, onde ele mesmo levantou a mão e aprovou. Obrigado, Marinho. Gaúcho, você tem direito à réplica no mesmo tempo. 2 minutos, vai ser avisado mais 30 segundos. Quando você estiver pronto, me avise. Valendo, Gaúcho. Não aprovei as contas desse sindicato. Eu abstive, porque cheguei em cima da hora lá, eu me abstive da aprovação. Nessa mesma prestação de contas que você, Marinho, se cita, eu fui, inclusive, ameaçado por uma pessoa da diretoria. Inclusive, olha a que ponto chegamos. O balancete que o senhor fala que são abertos, eu quero dizer para você que eu tenho um documento pedindo o acesso ao atual exercício, aos balancetes do atual exercício, há mais de um mês, e você recebeu, e até hoje eu não recebi e não tive acesso aos balancetes. Na verdade, as contas do sindicato são uma caixa preta, onde se paga, por ano, R$2.400.000 para escritórios de advocacia, que prestam um serviço de má qualidade muitas vezes, que perdem prazo, que querem transacionar quando o policial tem razão, que mandam estagiários, que chegam nas audiências sem o conhecimento da causa. Nós temos R$300.000 que foram gastos em veículos. Nós temos 13 veículos lá que utilizaram, no ano passado, R$270.000 em combustível. Isso dá um cálculo de R$21.000 por veículo. É isso que a gente não consegue entender, essa caixa preta que não se abre. Além disso, plano de saúde, onde é que está, quando o senhor falou de plano de saúde, que tiveram que contratar, e o senhor também não falou do plano de saúde, de quem é o plano de saúde, se é vinculado a um diretor do sindicato, o senhor não respondeu. E o sindicato pode diretamente contratar o plano de saúde, mas ao invés disso, resolve contratar uma empresa que ganha uma gorda comissão. Essa é a verdade. Ganha uma gorda comissão, que é repartida dentro dessa empresa aí. Então, a proposta dessa chapa 30 é de uma total transparência nas contas e publicidade nas contas do dinheiro dos senhores. Foram mais de 100 milhões que passou nas mãos dessa gestão que está lá no sindicato há 15 anos. Gaúcho, acabou seu tempo. Obrigado, Gaúcho. Pessoal, a pergunta agora, quem vai elaborar a pergunta vai ser o de Souza. Vamos ver para quem o de Souza vai perguntar. Rincon vai tirar aqui o papel. De Souza, você vai fazer uma pergunta para o Gaúcho. Para o Gaúcho. Vamos lá, de Souza. Se você tem 30 segundos, tá, de Souza? Quando estiver pronto, me avise. Valendo. Alô. Gaúcho, até agora, para a categoria, eu ainda não vi assim de você qual a proposta para valorização.
o que você acha, o que você pensa de uma reestruturação dos cargos e salários para a categoria? Qual a sua posição sobre isso? Ok, vamos lá, Gaúcho, você tem 2 minutos, depois mais 30 segundos, está pronto aí, Gaúcho? Pronto. Valendo. Como já dito muitas vezes aqui, a nossa política será de uma valorização dos policiais através do reconhecimento de que o papel de cada um dentro da polícia é fundamental. A nossa reestruturação, dita por aí, que foi uma tabela que foi imposta há 3 anos, que nós nunca chegaremos, a nossa reestruturação, ela é uma redefinição das atribuições de todos os cargos da Polícia Civil. O que é isso? Nós queremos definir aquilo que a gente faz na realidade, colocar numa normatização. Isso através de uma assessoria técnico-jurídica especializada que irá nos assessorar para demonstrar que aquilo que a gente faz no dia a dia não é dirigir viaturas, não é meramente auxiliar a autoridade policial. Nós fazemos muito mais do que isso. Cada um dos colegas policiais aqui tem a exata noção de que, na prática, nós fazemos muito mais do que isso, muito além do que isso. Nós fazemos uma análise criminal apurada, que não se encontra parâmetro em nenhuma carreira, nenhuma outra carreira. Nós é que fizemos a investigação criminal e isso nós não podemos perder. Nós deveremos atentar à atividade fim da polícia, que é a investigação criminal. Eu irei falar mais ao final a respeito da nossa proposta de redefinição das nossas atribuições como de nível superior. Essa é a proposta nossa. Ok, Gaúcho de Souza, você tem direito à réplica ao mesmo tempo. Quando estiver pronto, ok. Valendo. Bom, pessoal, esse que o Gaúcho falou é realmente uma reestruturação. E essa proposta é da Chapa 20. Há mais ou menos 1 ano e meio, trabalhamos com alguns colegas em um projeto de uma verdadeira reestruturação, não como aquela de uma tabela que foi apresentada pelo sindicato. Nesse projeto de reestruturação, que justamente está no site da Chapa 20, simpol2014.com, está aí redefinidas as atribuições de cada cargo, agente, escrivães e agente penitenciário, como, por exemplo, subscrever memorandos de ofício na equipe de plantão. Hoje, muito comum pelos policiais. Pessoal, é uma responsabilidade muito grande e ali está só o nome do delegado e o policial está assinando. Esta atribuição consta deste projeto da Chapa 20 como reestruturação, não só de assinatura, mas várias atribuições. Precisamos definir as atribuições, porque o nosso cargo já é de nível superior. E quem diz isso não sou eu, ministro Paulo Brossard, que fez um parecer para a Polícia Federal. E qual foi a dificuldade dos colegas não almejar os vencimentos hoje de nível superior? Apenas o reenquadramento das atribuições. Quando se fez o parecer com base na lei 9266, que é da Polícia Federal, e está lá o ingresso, que o grau de investidura é o 3º grau, nós já somos cargos de nível superior. Então, somente basta o reconhecimento das atribuições como de nível superior. Com este parecer, os policiais federais conseguiram, no MPOG, o reconhecimento de nível superior. Portanto, senhores, reestruturação não é aquela tabela onde o agente especial ganhava igual um perito criminal. Reestruturação é valorização, como disse anteriormente. Pois estamos propondo dentro desse projeto uma proporcionalidade, hoje que já ocorre em todas as carreiras. E isso chama-se, inclusive, segurança para nós. Obrigado, de Souza. Só vamos para a 5ª parte e última parte do nosso debate. É porque, segundo os cálculos do Rincon aqui, seria uma pergunta para cada, né? Não sei se não ficou bem esclarecido aqui nas regras. Né? Você anotou o que, Rincon, que pedi para você anotar? É porque é o Rincon que está anotando aqui para mim, entendeu? Porque não há como eu anotar, marcar e mediar. O Rincon está anotando aqui. Bom, vejamos.
O Marinho perguntou para o Gaúcho, vamos recapitular aqui o que o Rincon anotou. O Marinho perguntou para o Gaúcho perguntou para o Marinho. O de Souza perguntou para o Gaúcho. Né? Então, cada um fez uma pergunta. O Marinho para o Gaúcho para o Marinho, o de Souza para o Gaúcho. Né? Ô Rincon, eu acho que está faltando. Porque o Gaúcho realmente, ele respondeu 2. Só um minutinho. Mariano, falta eu e o Marinho, falta a gente perguntar pro de Souza. Vamos fazer o sorteio, né? Justiça, né, o Rincon? Isso não foi um erro do Rincon, isso aqui foi apenas que ele interpretou de outra forma. Ele interpretou de outra forma, né? Isso é normal, entendeu? Realmente ficou mal elaborada aqui, né, dando margem para 2 interpretações. Né? Ficou dando margem para 2 interpretações nas regras. Cada um faria uma pergunta, é o que estava aqui. Né? Pelo que eu entendi, cada um fez uma pergunta, independente de quem respondeu. Foi isso que eu interpretei. O Rincon interpretou de outra forma. Né? Eu acho que, Gaúcho, eu acho que estou seguindo aqui o ritual. Mariano, eu recebi perguntas e fui triplicado pelos 2 colegas aqui. O Marinho e o de Souza perguntaram para mim e replicaram. Eu somente fiz pergunta ao Marinho e falta eu fazer a pergunta para o de Souza e falta também o Marinho fazer uma pergunta ao de Souza. Esse é o... Vamos lá então. A sua proposta de eu acho que ninguém tem que temer em fazer pergunta ou responder, né? Os colegas estão aqui. Vamos aproveitar o momento. Cada debatedor realizará uma pergunta. Ainda mais porque vai ter a réplica. Não tem como alguém sair perdendo nisso aqui. Né? Ele pergunta, vai ter a réplica. Quem vai sair ganhando é quem vai fazer a réplica, que vai ser o último a falar. Né? Eu acho que é até vantagem para o de Souza e para o Marinho nisso, que vai ter a réplica. Mariano, né? Falta eu e o Marinho fazer a pergunta. Sim, Gaúcho. Tem que fazer o sorteio aí para ver quem vai ser o primeiro. Sim, vamos lá. Vamos fazer o sorteio entre o Gaúcho e o Marinho. Quem vai fazer a primeira pergunta? Eu falei que essa parte era complicada. Se eu não tivesse ajuda, realmente ia complicar mesmo. E eu estou tendo ajuda só do Rincon aqui. Fica difícil mesmo. A minha secretária. Vamos lá? Anota aí para mim, Rincon, por favor. O Marinho, saiu o nome do Marinho. Marinho pergunta, responde de Souza. Espera aí, Marinho. Tá pronto aí, Marinho? Quando estiver pronto, fala. Valendo, então. Só queria que você falasse um pouco mais o que você entende sobre a PEC 51. Bom, como disse, a PEC 51, muito pouco, todos nós sabemos. Muito pouco. Isto porque não cabe a mim, hoje, agora estou como candidato, mas cabia ao sindicato provocar esta discussão com a categoria. Porque esta PEC já anda no Congresso há muito tempo. A princípio, ela fala sobre desmilitarização. Como será essa desmilitarização? Eu sou membro de uma categoria, eu sou membro de um sindicato. Eu acho que eu deveria estar sendo orientado pelo meu sindicato sobre justamente o que diz essa PEC. Na PEC 51, na minha concepção de desmilitarização, tem que ser analisada com a categoria. A ideia é sentar com a categoria e discutir. Como já disse anteriormente, nós somos uma polícia civil do Distrito Federal, diferentemente dos estados. A Polícia Federal defende fielmente esta PEC. Contudo, a Polícia Federal não está dentro desta PEC. Quem tem que discutir somos nós, policiais civis, e os policiais militares. São as pessoas envolvidas, ok? Mas isto, a gente deve realmente, a obrigação de discussão que
seja fomentada pelo nosso sindicato e não foi feito até ontem ou até agora. Obrigado, de Souza. Marinho, vamos para a réplica. Quando estiver pronto. Estou pronto. Valendo. Tá. Me alegra saber que é o sindicato que tem que orientar, mas, ao mesmo tempo, toma partido a favor daquilo que não conhece, né? Porque no dia 4 de dezembro, não só participou de um movimento a favor da PEC 51, como convidou todos os policiais para que lá estivesse defendendo a PEC 51. Ora, o que traz de novo a PEC 51? A destruição das polícias civis do Brasil e, notadamente mais ainda, a da Polícia Civil do Distrito Federal. Não precisa elucidar os malefícios ou evidenciar o quanto é nociva essa PEC, e aí depois, quando chega aqui, acha que tem que chamar a categoria para uma grande discussão popular. Eu digo a vocês que essa PEC me dá a certeza que ela é ruim, quanto me dá a certeza que pular do alto da torre eu me esborracho no chão. Daí a desnecessidade de se convocar a categoria para um debate dessa natureza. E eu fico assustado porque, sem saber do que se trata, toma parte naquilo só porque é bom para a Polícia Federal. Inclusive a Polícia Federal, no dizer mesmo do nobre colega, sequer é contemplado por ela. Lógico, ela se torna a única polícia republicana da União e ainda diz que é a PEC da paz, como se nós fôssemos os vetores da violência no Brasil. Então, quando eu vejo alguém que se propõe a vir para a máquina sindical, apoderar-se de modismo alheio porque é bom para a Polícia Federal, é o céu para nós, eu digo que daí para frente nós temos que fazer do sindicato a sucursal da FENAPEF. E não isso que nós somos hoje enquanto policiais civis. A PEC 51, onde esteve o nosso nobre amigo de Souza, bem como alguns amigos nossos da Chapa 30, defendendo a PEC 51, é o oba-oba daqueles que embarcam no rabo de foguete sem saber onde vai estourar. Sindicato jamais vai promover isso. E dizer que no Esclarecemos, eu digo que há 2 meses tem um artigo meu na revista Tribuna Policial e no site explicando os malefícios dessa PEC. Quem não quer ver e embarcar nesse rabo de foguete, que o faça. Agora, colocar a categoria nessa destruição é um retrocesso. Obrigado, Marinho. Agora nós vamos para Gaúcho, vai elaborar uma pergunta para o de Souza. O Gaúcho, você tem 30 segundos para elaborar a pergunta, ok? Quando estiver pronto. Alô, muito bem. Vamos lá. De Souza, a Chapa 10 todo mundo sabe quem é que banca. Quem é que banca a Chapa 20? Essa é a nossa pergunta. Alô. Bom, só um minuto, só um minuto. Só um minuto, de Souza, você vai responder daqui a pouco. Deixa eu só responder o Marinho aqui. Marinho, é o seguinte, nessa quarta parte, eu mandei um documento para vocês e está bem explícito. Será concedido réplica ao perguntador, mas não ocorrerá tréplica. Mas, na quinta parte, se você quiser usar o seu tempo nas considerações finais, você tem o tempo à vontade, pode falar o que você quiser. Tá ok, Marinho? De Souza, você tem 2 minutos e 30 segundos. Tá pronto? Pronto. Vamos lá. Só corrigindo aqui o que o colega Luciano, da Chapa 10, disse, quando a gente participou com o movimento com a Polícia Federal no dia 4 de dezembro. Aquele movimento era em prol da segurança pública. A minha fala. Não, veja bem, o Gaúcho fez a pergunta para o de Souza. Posso usar o meu espaço. Ele pode usar o espaço dele e falar o que ele quiser. É o meu tempo. Sim. Pessoal, só um minutinho. É o meu Só um minutinho. Pessoal, é o meu tempo. Peraí, de Souza, só um minutinho. É o meu tempo, Só um minutinho. Pessoal, é o seguinte, é porque vocês não sabem, mas foi acordado que o tempo será usado da forma que ele bem entender. Se ele quiser contar uma piada aqui, ele conta a piada, não tem problema. Entendeu? Nós não podemos obrigar ele a colocar palavras na boca dele. Ele faz do tempo dele o que ele quiser. Tá ok? Vamos lá? Pronto. Bom, começando. Quero esclarecer o colega aqui da Chapa 10 que aquele movimento do dia 4, ele foi um movimento em prol da segurança pública. E a AGEPOL convidou os colegas para participar daquele evento, porque ele diz respeito a nós. Tinha Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal,
policiais de todo o país esteve aqui na capital federal para uma manifestação, ok? Esse era o nosso objetivo. E o mundo está acontecendo e a Polícia Civil está amarrada aqui no GDF. Eu não sei porquê. Eu sempre defendi a questão de trabalhar e trazer a responsabilidade do governo federal para a questão da segurança pública do Distrito Federal. Afinal, é ele que nos paga. Quem não se lembra dos 13% que foi assinado pelo secretário, e eu disse para alguns colegas que não sairia, e não saiu. Pelo contrário, saiu até mais, 15,75, dado pelo governo federal. Ok? Gaúcho, eu não vou me lembrar agora quem é que está bancando a nossa campanha, porque não vou lembrar o número da nossa conta poupança que está no BRB. Eu poderia ter alguma ajuda de alguns colegas. Começamos essa campanha com R$50, depositando mês a mês para que possamos desenvolver o nosso trabalho, colocar um folder ou até comprar uma canetinha. Inclusive, temos um colega que faz parte da chapa dos senhores, que participou desta contribuição e, por razão ideológica, ele se juntou, claro, a vocês, e aí eu tive que devolver para esse colega uma certa quantia, porque ele já havia colaborado conosco. A nossa chapa, a colaboração é de nós mesmos. Obrigado, de Souza. Gaúcho, vamos para a réplica. Está pronto aí, Gaúcho? Sim, pronto. Valendo, então. Pronto. Eu gostaria de saber mais profundamente do colega de Souza a respeito realmente de quem está contribuindo para a sua campanha. Porque nós conseguimos fazer uma rifa, a Chapa 30 fez uma rifa e arrecadou R$10.000, rifamos uma televisão e temos R$8.500 que serviu para que a gente fizesse material de campanha. É um material de campanha que é muito mais humilde e em menos quantidade do que o colega está distribuindo aí em todas as delegacias. Então, por isso eu fico na dúvida, porque ele está com um monte de canetinha, de chapéu e de um monte de coisa aí, então eu fico na dúvida. E essa dúvida vem da onde? Porque quando nós estávamos para compor a nossa chapa, nós fomos a uma reunião na GEPOL, onde vários colegas ligados ao PT tentaram convencer que o movimento EPAS aderisse à campanha presidencial do de Souza. Achamos muito temerário aquilo, por isso que não houve acordo. Vários colegas que estavam pelo menos aqui, estavam naquela reunião, tentando nos convencer a que aderíssemos àquela campanha. Existem também nos corredores da Polícia Civil que um deputado distrital ligado ao PT estaria colaborando para essa campanha. Essa não é uma dúvida minha, é uma dúvida que acontece em vários locais onde a gente frequenta. Por isso eu fiz a pergunta para o colega e ainda saio daqui na dúvida. Obrigado. Obrigado, de Souza. Agora o de Souza vai fazer uma pergunta para o Marinho e o Marinho vai ter direito à réplica. Certo? Sim. Sim. Sim, eu estou seguindo aqui o que o Rincon está anotando aqui. E o Alturano e o Monteiro, eles estão aqui para fiscalizar. Entendeu? O de Souza perguntando para o Marinho. Né? O Alturano e o Monteiro estão aqui para fiscalizar também, gente. Né? Sim, é a primeira pergunta. Depois o Marinho vai ter direito à réplica. Olha aqui. Não. Eu vou passar o microfone para o Rincon explicar a forma como ele fez aqui. Bem, pessoal, apenas esclarecendo. Cada um, na atual forma, perguntou por 2 ocasiões e respondeu por 2 ocasiões. Para que isso aconteça, fechando esse bloco, necessita haver uma pergunta do de Souza ao Marinho. Caso contrário, o de Souza perguntaria apenas uma vez e o Marinho responderia apenas uma vez. Não tem mais réplica, o Aguinaldo. Agora é do de Souza a réplica. Sim. Pois é.
olha só, o de Souza pergunta, Marinho responde, o de Souza tem a réplica. Sim. Vamos lá, de Souza, você vai perguntar para o Marinho, né? Porque foi me passado diferente aqui. Perdoa aí. De Souza vai perguntar para o Marinho. Isso, quando estiver pronto, de Souza. Vamos lá. Vamos lá. Valendo. Marinho, a gente tem visto que sempre que há interesse, eu não sei qual, digamos assim, o tipo de interesse para a categoria, as nossas assembleias são realizadas no Parque da Cidade. Pergunto, se você for eleito, a Assembleia da Comissão Eleitoral ou a Assembleia de Prestação de Contas, ela vai mudar de lugar ou vai continuar sendo sempre lá no Simpolzinho, da Comissão Eleitoral Conclui, Souza. E prestação de contas em qualquer outro auditório? Ok, 5 segundos a mais. Marinho, você tem 5 segundos a mais. Você ultrapassou os 30 segundos da pergunta. Ok? Me tranquiliza. Só um minuto, Marinho. Só um minuto. É o relógio aqui que me passaram aqui. Marinho, quando estiver pronto aí, vamos lá então. Me tranquiliza a preocupação do candidato, mas eu gostaria que isso tinha que ser preocupação doméstica, porque quem faz a reforma do Estatuto, com 12 pessoas, não celebrando o segundo turno, se empoderando no mandato demorado, impedindo que pessoa com menos de 2 anos, inclusive, se predispusesse a ser votado, talvez quem amanhece cobrando condição de assembleia e localização devesse ser o primeiro a amanhecer cumprindo os seus deveres. Cobrou segundo turno para o sindicato e não assinou a lista e depois fez um segundo turno às correrias do próprio clube. Sindicato não é clube, não é essa a doutrina que nós estamos lá hoje. Fazer uma assembleia no Parque da Cidade, fazer uma assembleia em qualquer que seja o local, ou escolher uma comissão eleitoral na frente do sindicato, eu digo que o que move o policial é o interesse e não o local. Aquele que quiser estar em qualquer um desses locais, se fizermos hoje uma assembleia para discutir o rumo da categoria, fosse no Parque da Cidade, fosse no Buriti, fosse de frente ao Congresso, tenho certeza que o que move o policial até aquele local é a vontade de participar. Agora, invalidar o resultado porque foi vencido, aí eu digo que o mesmo que chorar sobre sepultura, onde ali está sepultado o seu sonho. Não venceu uma comissão eleitoral e atribuir isso que fosse na frente do sindicato. Tivesse feito no DPE, falaria que é porque foi no DPE. E eu digo para vocês, a Assembleia é validada democraticamente pelo número de pessoas que comparecem, e não pelo local. Agora digo, se formos copiar o modelo de quem cobra posição, talvez hoje nós estivéssemos fazendo uma Assembleia numa situação bem espúria, e não democrática como temos feito até hoje. Não é de doutrina do sindicato, e muito menos da Chapa 10, e eu digo que em qualquer tempo que estivermos lá, porque 30 segundos. A coerência nunca perde, é continuar fazendo as coisas de acordo com o que quer a categoria em respeito a ela. Obrigado, Marinho. Agora o de Souza tem direito à réplica. Eu acho que se o colega fosse realmente copiar o que acontece com a GEPOL, com essa diretoria que está hoje, digamos assim, a qual eu participo, ele estaria talvez trazendo transparência. Quando realizamos a Assembleia, convocamos a Assembleia para a questão do Estatuto, foi convocada com 30 dias de antecedência e não com 72 horas, como faz hoje o sindicato, a uma prestação de contas. Convoca-se na sexta-feira à tarde para uma Assembleia na segunda-feira pela manhã. Hoje temos o edital de convocação no site da GEPOL, que vai acontecer dia 12 de março. Está posto lá há 30 dias. Isso chama-se transparência. Aquele colega que não comparece é realmente falta de responsabilidade. Se tão somente 12 colegas compareceram, mas eles tiveram 30 dias e naquele momento, em razão de jogos da Copa, das Copas das Confederações, foi prorrogado por mais 30. Os colegas tiveram 60 dias para comparecer ao clube da GEPOL e participar dessa assembleia. Infelizmente,
compareceram 12 pessoas, mas este número validou. Isto chama-se transparência e não convocar uma assembleia na sexta-feira de um assunto tão importante como prestação de conta para se realizar na segunda às 8 horas da manhã. Ok, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, de Souza. Somente o anúncio, não foi me passado a marca e o modelo do veículo, mas tem um veículo bloqueando, tem alguém querendo sair, é o veículo de placa Juliette H Papa 1509. O condutor, por favor, ir lá, que tem um outro colega querendo, tá fechando lá. Juliette H Papa. Mesmo, tá na mesma. A ordem dos fatores, né? Vamos lá, então. Pessoal, eu falei que essa quarta parte ia ser complicado mesmo, e foi complicado. Nós vamos para a última parte do debate, que são as considerações finais. Considerações finais. Cada debatedor irá tentar convencer o eleitorado, fazendo suas considerações finais e se despedindo do debate. Observação, não ocorrerá réplica, ok? Vamos ver quem vai ser o primeiro. Monteiro, por favor. Tá ok. De Souza, você terá 4 minutos para fazer suas considerações finais. E após 3 minutos e 30, eu vou te alertar que restarão apenas 30 segundos, tá ok? Quando estiver pronto, você avisa. Valendo. Espera aí, vai lá. Oi. Valendo. Bom, pessoal, primeiramente agradecer a presença de todos e de todas. Muito importante aqui esse debate. Parabenizar, César, pela iniciativa, porque aqui pôde se esclarecer muitos pontos. Um deles, como o próprio colega Gaúcho citou, e quem gostaria de saber quem estava patrocinando a nossa chapa. Como disse, nós mesmos. E quero aqui agradecer ao colega Nil, porque foi aquele colega que comprou as canetas e pagou os bonés do seu próprio bolso. Isso é o nosso investimento. Nós mesmos, policiais. Ok? Estamos nessa luta há 8 anos tentando mudar os ideais deste sindicato. Tentar resgatá-lo para a categoria. Não temos nenhum vínculo com deputados. Queremos trabalhar com os 513 deputados da Câmara Federal, com aqueles 24 deputados distritais que temos no Distrito Federal. A nossa proposta é aquela que está posta para todos aí enxergarem. Se não trouxer o governo federal para dentro da discussão da segurança pública do Distrito Federal, nós vamos continuar essa mesmice, fazendo assembleia frente ao Buriti, chamando gestor de fundo constitucional e para nada. Temos que mudar, temos que trazer, temos que definir a identidade da Polícia Civil. Quem somos? De onde somos? Dizem que nós somos do GDF, e aonde é que está na estrutura do GDF a Polícia Civil? Qual o organograma do GDF que diz que ali estão os policiais? Temos como proposta exigir integralmente o nosso cumprimento da 8.112 dentro da instituição policial civil, porque a Lei Complementar 840, que é o regime jurídico dos servidores do GDF, não nos aplica. E aí ainda dizem que somos servidores do Distrito Federal. O governo federal regulamenta legislações e cai no colo dos policiais civis. Quem não se lembra do aumento dado aos delegados da Polícia Federal? Quem negociou os 25% na terceira classe? Mostre-me algum documento que tenha ali dito que algum delegado da Polícia Civil foi ao MPOG e assinou aquele acordo. Entre na internet que os senhores vão encontrar o documento assinado pelo delegado Leôncio e o presidente da Associação dos Peritos Criminais. Tão somente. E aí? Caiu no colo dos delegados. Cadê o nosso percentual igual dos delegados? Fizemos um acordo e recebemos
o aumento dado aos servidores públicos. Servidores públicos, não foi o aumento dado aos policiais. O aumento dado aos policiais foi aquele recusado pela Polícia Federal, que ainda recusam até hoje. Senhores, essa questão do governo federal é importante, a Polícia Civil tem que baixar a cabeça para discutir. Em assembleia? Não, senhores. Não é subir numa assembleia e perguntar se nós somos do GDF. É com reuniões, é fazendo fóruns, é fazendo seminários, é trazendo autoridades para dentro da nossa categoria que diga o que é bom e o que é ruim. Se a gente quer pertencer ao governo federal ou se quer pertencer ao governo do Distrito Federal. Ponha isso na cabeça, senhores. Temos que definir a nossa identidade. Eu agradeço a todos pela paciência e muito obrigado. Eudes Souza. Vamos fazer um sorteio aqui para ver quem vai ser o próximo a falar. Marinho. Marinho, você tem 4 minutos. Após 3 minutos e 30, eu vou te alertar sobre o restante. Quando estiver pronto, avisa. Valendo. Pessoal, o debate, eu acho que engrandeceu o conhecimento dos policiais acerca do que nós somos, do que propomos, e é importante que isso seja repetido sempre que houver eleição. Eu acho que, nesse momento, nós realmente estamos dando uma aula do que é democracia e, principalmente, do que é tomar decisão. Queria estar aqui vendendo sonhos, dizendo que amanhã a gente muda uma lei porque decidimos. Consulta a categoria e diz que hoje nós somos agora policiais da União e a partir dali é a decisão da categoria que vale. Decida-se agora pela categoria que nós não vamos transigir mais com nenhum deputado, que a partir daquele momento nós vamos simplesmente editar leis. E parece que a facilidade e o romantismo com que vê o sindicato é o mesmo que quer vender isso para a categoria. Fazer sindicato é, antes de tudo, ter uma compreensão de uma dinâmica política muito forte, que faz mover essa máquina chamada República, onde nós estamos inseridos numa dicotomia perversa. Às vezes somos filho da madrasta, por outras vezes somos enteado da mãe. E se você não compreender como demandar nesses momentos, na legislação que te alcança, você vai ficar batendo cabeça, como estão os colegas da Polícia Federal, e aqui eles são intitulados como o grande farol que nós devamos seguir. Inclusive, reproduz-se o mesmo modelo, seja nas insígnias, seja na mudança de nomenclatura, e daí para frente é como se nós fôssemos coxos, não pudéssemos caminhar, e daí ainda seguíssemos a um cego. Não é assim que se faz sindicato. Não é assim que se transige para uma categoria que é de nível superior de acesso e tem que ser reconhecida sua atribuição em legislação pertinente. Recomendar um estudo jurídico para um ex-ministro, a qualquer preço, ele dá qualquer resultado e nem por isso muda o estado jurídico das coisas. Se assim o fosse, a Polícia Federal já teria recebido essa titulação de servidores da Polícia Federal como de nível superior e estariam tipificados no caderno de remuneração como de nível superior. Ganharam um asterisco. Então, se querem hipnotizar a todos vocês, trazendo uma luta da Polícia Federal, vendendo uma PEC 51, trazendo aqui uma insígnia que nós somos simplesmente 4 segmentos nessa polícia descuidando dos demais, se querem fazer daqui o espelho de uma outra entidade que está se destruindo, uma hora seguindo o Detran, outra hora seguindo a Polícia Militar, mais adiante um auditor, e daqui a pouco sabe-se lá o quê? Lá nós teremos um sindicato de um grande samba do crioulo doido. Não temos que nos vergar a esse romantismo que é simples, é só fazer uma PEC. Não, porque pelo romantismo não é só consultar, fazer uma consulta a um jurista renomado, a um grande legislador. O estado das coisas não se muda mudando a nomenclatura. Muda-se fazendo leis adequadas ao que a República permite, à legislação que existe. Sindicato é isso, é pés no chão,
olhos no para-brisa e para frente. Se alguém vem de sonho, esse alguém não é nós da Chapa 10. Obrigado, Marinho. Pessoal, antes do Gaúcho falar, só um recado aqui, o colega Mendes pediu para avisar, lembrar o pessoal sobre uma manifestação amanhã, frente ao Buriti, 10 horas da manhã. Isso aí, colega Mendes que pediu. E após o Gaúcho falar, não vou embora, que eu vou dizer quem venceu esse debate, né? Acho que está todo mundo aí querendo saber. Vamos lá, Gaúcho, quando estiver pronto? Valendo. Valendo. Eu não vivo de sonho, eu não vivo de romantismo, eu vivo da realidade. Eu não vivo de sonho, não vivo de romantismo, eu vivo da realidade. E a realidade que a experiência dessa Chapa 10 nos trouxe foi que hoje nós recebemos o mesmo valor de um subtenente da PM. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero muito mais. Eu quero muito mais para mim e para minha família. E a nossa proposta é justamente essa, de nós termos que sonhar pelo mais alto, porque eu não quero um líder que não sonhe. Eu não quero um líder que não sonhe. Eu tenho que sonhar enquanto líder, que eu quero alcançar o topo. Eu quero alcançar o topo. E a nossa proposta é de definir isso muito concretamente, através de uma proposta de redefinição das nossas atribuições, para demonstrar que aquilo que está lá na Constituição, a função de investigação da Polícia Civil, e não de um cargo ou de outro, da Polícia Civil, que todos nós somos, a atribuição nossa é de investigação, e isso nós não podemos perder. E o que é investigação? Está consubstanciada no inquérito policial. E no inquérito policial, todos nós agimos. Os agentes, os escrivães, os papiloscopistas, os peritos criminais, os peritos médico-legistas e os delegados. O papel de cada um está lá. É um quebra-cabeças que cada peça é fundamental para que se conclua e para que se chegue à autoria e à definição do crime. É isso que nós temos que nos apegar. É a esse papel constitucional que nós devemos apegar. E o que é que está no regimento interno, só para vocês terem um exemplo, da nossa atribuição de agente de polícia, por exemplo, dirigir viatura e auxiliar a autoridade policial. É isso que nós fazemos? Não. Não é isso que fazemos. Isso é um meio para que atinjamos a investigação e a autoria do crime. É isso que nós fazemos. O escrivão de polícia fazendo uma análise de campo, uma análise criminal, uma análise da interceptação telefônica, judicial, e juntando ao inquérito policial o seu relatório. Isso não diz no regimento interno, e é um papel nosso, só nosso. O papiloscopista não é ele quem coleta a prova, analisa a prova digital papiloscópica e junta o seu laudo. Hoje, na verdade, é um laudo que ele junta no inquérito policial. E isso é fundamental para o inquérito policial e para a investigação. O escrivão não é quem organiza e controla os prazos processuais e organiza o inquérito policial. Hoje, o escrivão é quem formaliza a prova testemunhal. Essa é a realidade dos fatos que não está colocada em lugar nenhum. E é isso que nós nos propomos, de colocar aquilo que acontece, o nosso papel na normatização, seja ela federal, seja ela distrital, seja ela aonde for, mas nós vamos buscar esse caminho e amparado numa assessoria técnico-jurídica que nos mostre que aqui não é contra a lei nenhuma. Esse é o nosso papel, essa é a nossa proposta. Porque esse foi o caminho buscado pela BIM, que hoje tem duas carreiras de nível superior, ganhando inicial 12 mil e 13 mil e final 19 e 20 mil. Não estou vendendo sonhos, não, mas eu vou atrás de sonhos. Eu sou Chapa 30, vamos mudar. Vamos mudar esse sindicato, porra! Vamos mudar! Pessoal, agora vamos ver... Pessoal, agora, né, finalizando... Eu falei que ia dizer quem venceu o debate, né, tem que cumprir essa palavra. Pessoal, na verdade, quem venceu esse debate foi você. Você que deixou a família, que veio aqui. Né? Você que acreditou, tirou as suas dúvidas. Né? Você, eu tenho certeza que irá depositar o seu voto. Você não vai ser omisso. Né? Aquele que está lá em casa no sofazinho, aquele eu tenho minhas dúvidas. Todas as dúvidas. Eu agradeço a todos, aos candidatos.